Graça e paz, mais um dia aqui para falarmos um pouco acerca da vinda do Senhor Jesus. Isso é algo que deve estar nas nossas mentes, nos nossos corações, deve ser o centro das nossas pregações. Eu tenho prezado muito por isso, por falar da vinda do Senhor Jesus. Mais uma vez dizendo aqui, não importa a teologia que você acredite do arrebatamento, se é pré, se é meso, se é pós-tribulacionista. A minha preocupação é que todos estejam ligados, esperando o Senhor Jesus. Ele diz que nem todos estarão assim quando Ele vier. Nem todos estarão assim. A nossa preocupação deve estar exatamente nisso, porque quando a gente se preocupa com a vinda do Senhor Jesus, em saber quais são os sinais, a gente vai estar muito mais preocupado em falar do amor dele para as pessoas. Talvez você que esteja agora me assistindo ainda não tenha tido um encontro com o Senhor. Talvez você não tenha tomado conhecimento da necessidade que você tem de conhecer Jesus como Salvador da tua vida. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Quando a gente começa a analisar a vinda de Jesus aqui na terra, você chega a uma conclusão: poxa, ele veio para nos salvar, foi isso. Ele veio para nos salvar. E no Evangelho de João, lá no capítulo número 1, versículo 11, versículo 12, diz que ele veio para os que eram seus, e os seus não os receberam. Versículo 12 ele vai dizer: mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Então nós precisamos estar com essa mensagem na nossa mente e no nosso coração. Jesus está voltando. E é exatamente por isso, porque Ele está voltando, eu tenho pressa em falar para as pessoas da missão que Ele veio fazer aqui na terra. Que foi exatamente salvar o homem, salvar a minha vida, salvar você, meu amigo, salvar você, minha amiga. Ele veio nos salvar. Ele diz lá no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 19, versículo 10, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele veio buscar e ele veio salvar. O apóstolo Paulo escreve a carta dele aos Romanos, lá no capítulo 10, versículo 8, ele vai dizer o seguinte: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Ele disse: isto é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele diz: porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então temos pressa de anunciar, temos pressa de dizer, porque olhamos para os sinais e vemos que eles estão se cumprindo. Você olha agora para Israel, que é exatamente o relógio de Deus. Mateus 25, você vai ver Jesus dizendo: olhe para a figueira, olhe para Israel, olhe para Israel, olhe para Israel. Então Israel, ele é o foco. Eu ouvi uma vez de um escatólogo, ele dizendo o seguinte, que 40% das notícias que se dá no mundo, isso há quase 30 anos atrás, eu ouvi ele falando isso. Ele diz: 40% do que é noticiado na mídia, seja ela qual for, ele diz, se refere a Israel. Eles falam alguma coisa de Israel. Então precisamos estar olhando, principalmente agora, essa guerra Israel-Palestinos. Quando a gente entende essa história da briga de Israel com palestinos, a gente vê muito mais que está próximo à vinda do Senhor Jesus. Agora escuta. No Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo de número 3, diz o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então nessa época que há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, os seus discípulos estavam preocupados ali. Eles olharam para o templo e disseram: mestre, olha que linda construção. Ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada.
aproximadamente 30 e poucos anos depois, que foi exatamente no ano 70 da era cristã, aconteceu essa profecia. Israel foi riscado do mapa. Israel foi posto para fora das suas terras. Israel andou pelo mundo. E a gente olha nas profecias de Amós, Deus falando que vai levar Israel de volta. Nas profecias de Ezequiel, nas profecias de Isaías, Deus dizendo que vai levar Israel de volta. Isso é um grande sinal. E Deus levou Israel de volta. Fez agora 70 anos, 73 anos que Israel voltou. Completa agora em junho, 73 anos que Israel foi considerado como Estado novamente. Grande sinal, Jesus está voltando. Mas uma coisa eu quero chamar a sua atenção. Quando Jesus diz assim, olha, veja que ninguém vos engane. Jesus estava falando de um engano que vinha para a igreja. Um engano. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Ou seja, existe o engano daqueles que querem se passar por Jesus, querem se passar pelo Salvador, mas existe o engano daqueles que se dizem cristãos para tirar o seu proveito. Eles se dizem que são cristãos para tirar o seu proveito da igreja. Jesus estava falando exatamente para isso. Jesus estava dizendo, olha, cuidado que ninguém engane vocês. Se você disser, pastor, essa palavra foi para Israel, mas você vê que agora tem um novo Messias, eles adotaram um novo Messias. Mas quando nós trazemos de uma aplicação secundária para essa palavra, para nós, igreja, para nós, Israel de Deus, o enxerto na figueira, a gente vê ele dizendo, cuidado que ninguém engane vocês. Cuidado que ninguém engane vocês. E quantas pessoas se infiltram na igreja para enganar? Elas se infiltram na igreja para enganar o povo de Deus. Isso é sinal, querido, é sinal da vinda de Jesus. Quando ele fala dos falsos que estão dentro da igreja. E esses falsos, eles serão separados. Vai haver uma separação, queridos, vai haver uma separação. Na vinda do Senhor vai haver uma separação. Ele vai levar os que são deles, mas infelizmente, esses que se infiltram na igreja, que Jesus ele chama de joio, eles se infiltram na igreja. Está se avizinhando aí 2022, a política está se avizinhando aí. A política que vai ser política para senadores, para deputado estadual e federal, para governadores, para presidente da república. E é exatamente nesse período agora que eles vão começar a se aproximar da igreja. É esse período agora que eles vão começar a se aproximar da casa de Deus. É esse período em que os falsos se aproximarão da igreja. E muitas vezes nós damos ouvido aos falsos e rejeitamos os verdadeiros. Porque chegamos a dizer, não tem condição de ganhar, não tem condição de ser eleito. E nós começamos a dar atenção para os falsos. Porque eles vêm com falsas promessas. Eles malharam a igreja, fizeram projeto contra a igreja, foram contra a igreja esse tempo todo. Eles foram contra a igreja, são anticristãos. Mas como se aproximam da política, eles vestem uma roupa cristã. Eles colocam aquela capa. E daí eles entram na igreja. E alguns pastores desavisados, alguns líderes desavisados simplesmente abrem as portas. E eles entram. Alguns líderes religiosos, seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, abrem as portas e começam a acreditar nos falsos. E sabe o que acontece, meus queridos irmãos? É que eles entram de forma sorrateira. Eles entram e sabe o que vai acontecer? É que eles vão se passar por cristãos. Eles vão dar glória a Deus, eles vão dar aleluia. Sabe? Vão fazer isso. Vão dar dízimo, vão dar ofertas. E com isso vai enganando. E Jesus está dizendo assim, não deixe ninguém enganar vocês. Se avizinha 2022, abre os olhos. Abre o entendimento. Você vai ver que aquela pessoa que falou mal contra a igreja, aquela pessoa que falou mal contra a igreja, foi contra a igreja, fez projeto contra a igreja, fez projeto contra a família, aplaudiu quando pastores foram presos. Elas vão se aproximar da igreja. Abre os olhos, abre o entendimento. Não seja bobo, não seja tolo. É isso que Jesus está dizendo. Não deixe ninguém enganar vocês. Não seja enganado por ninguém. Abra os olhos. Por quê, querido? Porque isso aqui é sinal da vinda de Jesus.
Ele disse, muitos vão vir e vão enganar. É o joio querendo se colocar no meio do trigo. Não deixe ser enganado. Preste atenção, aqueles que falaram contra a igreja, foram contra a igreja, votaram contra a igreja, fizeram leis contra a igreja, foram contra a vida, fizeram leis contra a vida. Eles fizeram isso, mas eles vão começar a se aproximar da igreja, olha o que eu estou dizendo. Vão começar a se aproximar da igreja, vão começar a se aproximar dos cristãos. Muitos desavisados vão aceitar, muitos pastores desavisados ou interesseiros vão receber. Preste atenção no que estou dizendo. Eles tentaram nos calar durante todo esse tempo, mas agora vai nos procurar. Preste atenção. Preste atenção. Peça discernimento a Deus. Deus, me dá discernimento. E Ele vai te dar discernimento. Acredite nisso. Fico alerta. Jesus está dizendo, quando eles pediram um sinal, Ele disse, não deixe ninguém enganar vocês. Não deixe ninguém enganar vocês. Muitos virão em meu nome. Eu sou de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cuidado. Cuidado. Não deixe ser enganado por ninguém. Jesus está voltando. A igreja, ela é pura. Ela é sem mácula. Ela é sem ruga. Ela é sem coisa semelhante, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Cuidado. Não deixe ser enganado. Não se venda. Não se renda. Não se venda. Não se renda. Preste atenção. E olha o que diz a palavra de Deus. Não seja contado na lista dos maus obreiros que serão rejeitados. Você fez tudo, mas eu não te conheço, disse o Senhor. Preste atenção. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.